Biden, investigado nos Estados Unidos por estar envolvido em suspeitas de crimes federais quando ainda era vice-presidente do Obama. Notícias importantes também relacionadas a uma nova Constituição chilena, depois que ano passado teve a rejeição no plebiscito. Agora algumas mudanças vão ser implementadas para que a Constituição do Pinochet seja substituída no país, e também a Coreia do Sul, depois de alguns desentendimentos com os Estados Unidos, segundo eles, estão planejando ter a sua arma nuclear como uma resposta à Coreia do Norte, seja desenvolvendo a sua própria tecnologia ou com arma cedida pelos Estados Unidos. Rússia troca pela segunda vez dentro de 3 meses o seu comando oficial do exército, sinal que alguma coisa não está agradando muito, no mínimo, claro, e também planeja fazer exercícios militares na área de fronteira com a Ucrânia, junto com Belarus, que parece cada vez mais próximo de entrar no conflito. E para finalizar, o Zelensky afirma que, assim como ele participou do Globo de Ouro, a cerimônia do Globo de Ouro, fez declarações, claro, e afirma que, assim como o Globo de Ouro, que foi criado no contexto de Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer por mérito da Ucrânia se algumas coisinhas caminharem de acordo com o que ele pensa. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, se você quiser estudar de maneira mais profunda comigo, com acesso à lista de exercícios e tal, tanto para a parte de geografia, como para a parte de geopolítica e também atualidades, plataforma completinha, link na descrição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? São 7 dias para você experimentar a plataforma. Se você não gostar, pessoal, seu dinheiro completamente de volta, 100%, sem nenhuma burocracia, tá? E é extremamente barato, inclusive, com a possibilidade de dividir em até 12 vezes sem juros no seu cartão, tá? É a melhor plataforma pelo melhor custo-benefício para pré-vestibulandos, interessados, tal, ou concurseiros. Tamo junto? Link na descrição. Qualquer dúvida, pessoal, só entrar em contato, tá bom? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve algumas notícias bem importantes, aliás, acho que tá na moda, né? O presidente dos Estados Unidos gosta de dar uma... Não vou falar roubar porque é muito forte, só dá pra falar para roubar depois que as investigações ficarem comprovadas, né? Mas aparentemente dá uma pegada ali em documentos oficiais dos Estados Unidos. Existe uma lei nos Estados Unidos criada em 1978 que garante que documentos oficiais utilizados por presidentes, vice-presidentes e tal, todos têm que ser devolvidos integralmente para um acervo que fica dentro do Estado americano. Eu, se for presidente, não vou ser, tá? Porque eu tenho que ser nascido nos Estados Unidos. Mas caso eu seja presidente dos Estados Unidos, eu não posso pegar um e-mail de Estado e repassar para o meu e-mail pessoal, tal, ficar girando documentações. É proibido isso nos Estados Unidos para a separação entre pessoa, entre governo e Estado, tá? Depois das denúncias que foram feitas, o FBI fez a investigação na mansão ali do Donald Trump e descobriu algumas documentações oficiais. Agora foi a vez do Biden. Primeiro, descobriram documentos que tinham sido utilizados. Lembrando que o Biden, ele é presidente dos Estados Unidos no momento, mas ele já foi vice-presidente da República. Ele era vice do Obama, a época que o Obama era presidente. E alguns documentos foram achados no escritório do Biden e depois em uma segunda investigação também na sua residência oficial em Delaware, tá? Professor, mas como que descobriram isso? Essa é a diferença, né? No caso do Trump, foi uma investigação do FBI e aparentemente, né, de novo, não dá para acusar, mas aparentemente o cara realmente pegou os documentos. Nesse caso, a história é um pouco estranha, mas foram os próprios advogados do Biden que anunciaram, olha, tem documentação oficial um pouco estranha aqui, a gente está devolvendo. Segundo Biden, ele não quis nem saber quais eram esses documentos, o teor desses documentos. Falou, advogados, vocês podem fazer o que vocês bem quiserem, devolvam esses documentos, se quiser investigar mais outras casas também, pode fazer isso, e eu estou colaborando plenamente com a Justiça dos Estados Unidos. Lembrando que, óbvio, né, galera, o Biden tem todo o aparelho de Estado agora, de governo, nas suas mãos, e fica mais fácil, talvez, mitigar, dar uma disfarçadinha e tal, em algum ato ilícito que ele possa ter cometido. Mas, de novo, estaria sendo aqui bastante inconsequente se eu afirmasse alguma coisa. Mas é estranho, claro, tá? Tanto que, por exemplo, o McCarthy, que é o atual líder no poder legislativo dos Estados Unidos, na Câmara ali, né, o que seria a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, é do Partido Republicano, ele já anunciou que quer uma investigação contra o Biden, para saber por que aqueles documentos oficiais não estavam dentro do acervo dos Estados Unidos e estavam em posse do presidente Biden. Será que foi um erro?
Será que ele roubou algum tipo de questão? Não sabemos, tá? É fato que, por exemplo, há denúncias gravíssimas que o Hunter Biden, que é o filho do Biden, tenha negócios escusos com outros países, inclusive Ucrânia e China, tá? Mas tudo ainda na base da especulação. Vamos esperar para ver, mas pode ter um pouco de caroço nesse ângulo. Tranquilo? Outra notícia importante também está relacionado a uma nova constituição no Chile. A gente sabe que a atual constituição chilena, ela foi feita na época do Augusto Pinochet, ex-ditador chileno, tá? Que foi criado num contexto, o Chile foi o primeiro país ali da América Latina a se criar dentro de um contexto um pouco mais liberal. E a Constituição chilena, ela de fato é bastante liberal. Isso é positivo, porque conseguiu, excetuando questões políticas e sociais, tá? Não estou discutindo essa parte do Pinochet. Mas economicamente, apesar do aumento da desigualdade social, a gente teve um crescimento econômico sensível no Chile. Tanto que o Chile hoje é o país de maior IDH das Américas, tá? Da América Latina, da América do Sul, perdão. Só que, ao mesmo tempo, essa Constituição, ela não garante alguns princípios básicos. Por exemplo, questão previdenciária. Grande parte dos aposentados vivendo com menos da metade do salário mínimo. A questão, por exemplo, de transporte público extremamente caro. A educação superior só acessível para uma pequena parcela da população. Mesma questão com saúde. Então, em 2019, algumas manifestações aconteceram na América do Sul como um todo e o Chile foi um desses países. A população passou a pedir pelo fim da Constituição chilena, não só porque ela era muito associada ao Pinochet, ex-ditador, tá? Mas também porque ela não tinha direitos sociais garantidos. Então foi feita uma convocação, uma constituinte, e foram eleitos quase 150 ali novos constituintes. Desses 150, você tinha, à época, cotas para populações indígenas, tanto que, por exemplo, a liderança que redigiu, né, a grande liderança dessa nova Constituição, era uma liderança mapuche, uma das principais comunidades, povos indígenas ali no Chile. Então tinha ali cotas para minorias, tal, beleza. Essa Constituição que foi gerada a partir dessa Constituinte, ela garantia muitos direitos sociais, o que representa mais gastos públicos, então era quase diametralmente oposta à Constituição do Pinochet, tá? Mas tinha algumas questões que não estavam muito bem entendidas. Por exemplo, estava na nova Constituinte que o Chile ele ia ser um Estado plurinacional. Isso significa que cada um dos povos indígenas ia ter muito mais autonomia, tá? Segundo parte da população chilena, isso poderia incentivar, inclusive, movimentos separatistas no futuro. Outras questões ficaram um pouco mal explicadas, como, por exemplo, o fim do Senado no país e a ascensão da chamada Câmara das Regiões, que ia ser um poder legislativo mais próximo das comunidades locais, tal, sem ter um Senado exatamente federal. A Constituição. Lembrando, pessoal, que o Gabriel Boric, à época, estava com uma popularidade muito menor, o Chile passando por uma inflação, somou tudo, essa Constituição que mexia muito nas estruturas chilenas, a Constituição não foi aprovada em plebiscito. Foi autorizado ontem, na verdade, ontem, né, quarta-feira, uma nova forma de fazer a Constituição. Vão ser 3 agora instâncias que vão criar essa nova Constituição. Só uma delas vai ser eleita diretamente pelo povo. As outras 2 vão ser representadas por essa Câmara dos Deputados. E algumas coisas vão ser preservadas. A ideia de um Chile único, por exemplo, a continuidade das 3 instâncias de poder, com o Senado continuando existindo, e possivelmente uma Constituição um pouco mais liberal do que a proposta no ano passado que foi rejeitada, mas um pouco mais social-democrata do que a constituída pelo Pinochet. É a esperança para o Chile aprovar uma nova Constituição. Será que agora vai, pessoal? Cena dos próximos capítulos. A Coreia do Sul, que recentemente teve alguns entreveros ali com os Estados Unidos, por quê? A gente sabe que a Península Coreana, ela está no seu pior momento desde 2017, quando a gente teve uma série de mísseis sendo colocados, atirados pela Coreia do Norte em direção ao Japão, inclusive com testes nucleares acontecendo. Nesse momento, o Serviço de Inteligência sul-coreano, inclusive, coloca que os testes nucleares podem acontecer ainda em 2023, tá? Tem a questão entre China e Taiwan, os Estados Unidos constantemente fazendo exercícios militares com a Coreia do Sul e alguns drones norte-coreanos, 3 para ser mais específicos, eles sobrevoaram o espaço da Coreia do Sul e a Coreia do Sul não conseguiu abater esses drones. Então a troca de ameaças, a troca de desgaste ali está cada vez maior. A Coreia do Sul, vendo isso e sabendo que militarmente o seu vizinho do norte, a Coreia do Norte, tem armas nucleares e eles não, falou que os Estados Unidos ia realizar exercícios militares com os sul-coreanos.
Isso foi negado pelo Biden, o que deixou a Coreia do Sul em maus lençóis. Agora, o atual chefe de governo colocou que existem sim relações entre Estados Unidos e Coreia do Sul para que a Coreia do Sul receba armas nucleares. A questão é, segundo ele, que não sabe se vai ser cedido pelos Estados Unidos ou se vai ser desenvolvido com tecnologia sul-coreana. Ou seja, a Coreia do Sul, segundo o próprio chefe de governo, pode ter armas nucleares em um futuro próximo. Há uma questão a se discutir aqui, tá? A Coreia do Sul, ela é signatária do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso quer dizer que se ela desenvolver armas nucleares, ela vai estar sujeita a sanções econômicas, pelo menos em teoria. É o que assina ali o Tratado de Não Proliferação. E aí, pessoal, será que isso vai ser levado em consideração? Ou será que não? A Coreia do Norte, por exemplo, mesmo tendo assinado à época, se retirou do TNP em 2003 e fez armas nucleares. Foi punida, foi sancionada. Será que a mesma coisa aconteceria com a Coreia do Sul? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, conflito entre Rússia e Ucrânia, algumas notícias importantes, né? A Rússia, ela trocou novamente a liderança do seu poderio militar. A gente tinha a substituição que aconteceu há 3 meses atrás pelo Surovikin, tá? Que ele é muito conhecido por ser um militar, que fez inclusive algumas coisas questionáveis do ponto de vista de direitos humanos, liderando o exército russo na guerra civil da Síria. Então esperava-se que ele fosse um pouco mais altivo, um pouco mais violento contra os ucranianos. A grande tática durante o seu período na chefia foi a utilização de drones, principalmente drones iranianos, os chamados drones kamikazes, para atacar pontos de infraestrutura, energia, saneamento e tal, como forma de minar os ucranianos. E, cara, convenhamos, em certa medida deu um pouco certo. Estima-se que quase 50% do país esteja com a sua energia elétrica comprometida, mas é fato que não houve grandes avanços no conflito. Inclusive, o avanço mais importante, que foi em Soledar e Bakhmut, que vem acontecendo no momento, não foi pelo exército russo, e sim pelo grupo Wagner, que é um grupo paramilitar, é um grupo de mercenários que todo mundo sabe que tem relação com Putin, liderado pelo Prigozhin, mas não pertence à Rússia, é um exército de mercenários. Então, essa troca... Cara, o Putin fez aquela justificativa, né? Ah, está na hora de reagrupar as tropas, não sei o que lá, tá, miguezão, né? Vai ser trocado agora pelo Valery Gerasimov. Esse cara, pessoal, pretende, estava liderado ali pelo Putin, fazer uma nova ofensiva. Pelos equipamentos que estão sendo dados, tanto pelos Estados Unidos, até a Alemanha agora anunciou que vai ceder equipamentos um pouco mais sofisticados. A França, muito possivelmente vai ter uma guerra mais de infantaria, mais de conflito. Então, talvez essa nova liderança sirva a esse propósito, tá? Cara, se troca 2 vezes em questão de 3 meses com justificativas fracas, dá a entender que a coisa não está caminhando muito bem, vai? Convenhamos, tá? Mas outra notícia importante também está relacionado a um anúncio que o próprio Ministério da Defesa da Bielorrússia, que tem o Lukashenko, que é um grande aliado do Putin no seu governo, fez. Mais mísseis foram trocados entre os países e muito possivelmente, segundo ali denúncias, vão rolar exercícios militares na segunda quinzena de janeiro, na fronteira norte ali do território ucraniano, tá? Inclusive treinamentos, né, exercícios militares aéreos. Isso pode dar um indicativo que dessa vez, finalmente, Belarus vai de fato entrar no conflito com os russos pelo norte da Ucrânia. Se de fato isso vai acontecer ou não, galera, de novo, né? Tá tudo no campo da especulação, mas existe esse rumor desde o início dos conflitos. Por enquanto, a Bielorrússia, pelo menos de maneira oficial, não participou. Pode ser um indicativo no futuro próximo. E o Zelensky, inclusive, a gente sabe, né, galera? O cara é ator, o cara tem um ótimo relacionamento ali com os países ocidentais. E ele, de fato, se comunica muito bem. E consegue fazer um teatro, um sentimentalismo, galera, bem importante, né? De fato, a política se faz muito na comunicação também. Ele participou do Globo de Ouro. E no Globo de Ouro, o Champagne, que é um dos artistas mais politizados ali de Hollywood, passou a palavra para o Zelensky para falar algumas coisinhas ali. Ele citou que o Globo de Ouro ele foi criado no contexto de 1943 e 1944, que era o momento da Segunda Guerra Mundial, ainda estava acontecendo, só que no momento em que a guerra estava mudando um pouco a sua trajetória, né? Inicialmente, pessoal, só França e Inglaterra. Depois que Estados Unidos e União Soviética entram no conflito, a guerra ela muda de patamar em favor dos aliados.
Então, segundo o Zelensky, foi mais ou menos nesse contexto que a guerra foi mudando de patamar. E é o que está acontecendo, segundo o Zelensky, no momento. A Rússia estava ganhando, mas agora com o apoio do mundo ocidental, inclusive ele falou isso, tá? Para a gente ganhar, para a gente obter nossa vitória, o mundo ocidental tem que continuar ajudando a gente, eu consigo prever, eu consigo ver a nossa vitória ainda em 2023. E aí, pessoal, será que o Zelensky realmente vai conquistar a vitória em 2023 contra os russos? Faço suas apostas. É ruim, né? Não, péssimo, tá? Não faço aposta nenhuma, tá? Mas quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.